José Mourinho, um dos treinadores mais vitoriosos e mais polêmicos da história, que hoje já não passa pelo seu melhor momento, mas continua entre os maiores personagens do esporte. Durante seu auge, porém, o maior clube do mundo vivia uma situação oposta, muitos anos sem vencer a Champions League e com a sua dominância ameaçada na Espanha, já que um gênio estava começando a surgir. A alternativa criada por Florentino foi assumir o risco e trazer essa tempestade, criar um caos na Espanha e montar um contraponto para o Barcelona de Guardiola. Será que dá para dizer que a escolha foi um sucesso? Será que José Mourinho foi o maior rival do todo-poderoso Tic-Taca? É isso que veremos hoje. Bom, antes de começar eu quero dizer que eu ainda tô sofrendo as consequências do strike que eu tomei. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer os vídeos grandes. E acredite, eu até cogitei. Porque esse tema tem muitas camadas dentro e fora do campo. E como se trata de Real Madrid, é tudo ainda muito maior. E como eu sempre faço, antes de falar da chegada do Mourinho, temos que contextualizar como e o porquê que isso aconteceu. Para entender melhor, temos que voltar para as eleições presidenciais do Real em 2006, quando Florentino Pérez saiu do poder após 6 anos. Quem assumiu foi Ramón Calderón, que apesar de ter mudado um pouco a política e vencido em certo momento, não foi o suficiente. Os merengues naquela época conseguiram ser bicampeões da La Liga em 2006, 2007, 2007, 2008, mas ainda não tinham aquele futebol encantador, tanto que Fábio Capello e Bernd Schuster, que tinham sido campeões, caíram do cargo após a conquista. Como a gente sabe, La Liga pro Real Madrid é bom, mas o mais importante é a Champions, e a distância entre os títulos estava começando a ficar preocupante. A última conquista foi em 2002 e na temporada 08-09 a pressão começou a ficar insustentável. Primeiro que o Real acumularia 4 temporadas seguidas caindo nas oitavas de final, e nesse ano a quinta foi pior ainda, caindo após tomar um 4-0 para o Liverpool fora de casa, tendo o Barcelona como grande campeão daquele ano. Aí você me pergunta, será que no confronto direto não estava um pouco melhor? Não, o Barça atropelou. No El Clássico decisivo do ano foi um passeio, 6-2 para o Barcelona, que levaria a tríplice coroa. E de forma antecipada nessa temporada, Ramón Calderón renunciaria do cargo e o único concorrente à presidência do Real Madrid seria Florentino Pérez. Um dos maiores dirigentes da história do futebol. Às vezes ele pode até errar, mas na maioria das vezes o que ele muda, ele melhora. Hoje, sei lá, talvez podemos dizer que trazer o Mbappé não tenha sido a melhor ideia porque o time não tá jogando nada. Mas essa postura de trazer craques, ou melhor, essa postura galáctica já começou há mais de 20 anos. Se formos voltar para os anos 2000, a primeira geração de galácticos do Florentino juntaram Zidane, Ronaldo, Figo e Beckham, colocando em xeque o time mais estrelado do mundo. A junção dessas estrelas, porém, não pensava muito num coletivo, e esse Madrid até ganhou títulos, mas para muitos é considerado até como um fracasso, isso pelos grandes nomes que tinha. Na nova gestão, mesmo assim, Florentino já quis chegar mostrando impacto. Trouxe 2 dos bolas de ouro mais recentes, Cristiano Ronaldo e o brasileiro Kaká, tendo ainda caras como Xabi Alonso e Benzema chegando como nomes de equilíbrio. Mas espera aí, vai trazer tantos nomes de peso e os que já estavam lá? Eu não acho que o Florentino liga muito para isso, mas tiveram algumas saídas. Entre elas, por exemplo, Arjen Robben, Van Nistelrooy, Cannavaro e Sneijder. E quem comandaria essa nova era seria Manuel Pellegrini. Assim com ele, o resultado melhorou, fazendo incríveis 96 pontos na La Liga, mas ainda ficando em segundo porque o Barcelona fez 99. E eu juro pra você que pra bater o Guardiola em uma liga, você tem que ser praticamente perfeito. Isso você pode perguntar pro próprio Real Madrid, pro Arsenal ou pro Liverpool. Só que de novo, a gente volta pra Champions, Lyon, oitavas de final, agora vai, né? Não vai não. Pela 6ª vez consecutiva, o Real Madrid cairia nas oitavas de final da Champions e para Florentino estava certo que a rota estava errada. Do outro lado da Espanha, a ordem e a organização faziam muito efeito. O mundo inteiro se apaixonava pelo futebol de Messi e dos esquemas de Guardiola, e chegava o momento de fazer alguma coisa. Em 10 anos, o Real Madrid tinha tido 9 treinadores, inclusive um deles tinha sido o Vanderlei Luxemburgo. Então, o Florentino Pérez tinha que decidir fazer alguma coisa. Como ele iria brigar contra os reis na Catalunha, que mais um ano tinham levado a La Liga e pareciam que não iam parar de vencer. A escolha foi lutar a ordem com o caos, a posse de bola contra um time de guerreiros, e o nome escolhido de mais sucesso naquele momento na Europa era o de José Mourinho. Tá, a gente passou pelo passado do Real Madrid, mas como vinha o Mourinho, o que ele vinha fazendo e o que ele significava. Nas temporadas anteriores, ele teria enfrentado o Barcelona na Champions e nas duas o páreo foi duro. Vitória em 2010, se consagrando campeão da Champions com a Inter de Milão, tendo na semifinal do Camp Nou seu jogo mais emblemático. Antes disso, o José já tinha passado no Barcelona como auxiliar lá atrás e até foi cotado para assumir o time disputando com o Guardiola. Então essa chegada a Madrid para Florentino parecia ser a escolha perfeita. E o Florentino já tinha feito sim a sua
janela de Galácticos, mas com a chegada do Mourinho ele ainda precisaria reforçar o time. Então, junto com o treinador, ele compra pelo menos mais 3 titulares. Chegaram Mesut Ozil, Ángel Di Maria e Khedira, que seriam muito importantes no esquema, mas por outro lado, lendas como Guti e Raul deixaram o clube madrilenho. A forma de jogar era simples como o Mourinho sempre fazia, um time que se defendia muito bem e apostava em contra-ataques de velocidade, e tendo Cristiano Ronaldo em um dos seus maiores auges, era uma equipe que fazia muitos gols. Só naquele ano foram 53 em 54 jogos, 40 deles na La Liga, de onde foi o artilheiro, e Ozil era seu principal assistente, tendo feito 27 na temporada. E você pode até me perguntar do Kaká, mas nesse momento ele sofria muito já com lesões, então ele basicamente não podia estar em campo. É simples assim. Só que a primeira lição que Mourinho aprenderia no Real Madrid aconteceria em seu primeiro El Clássico no Camp Nou, onde tomou um sonoro 5-0 do Barcelona. O treinador até disse na entrevista pós-jogo que não foi uma humilhação, mas convenhamos, 5 do seu maior rival não é um resultado qualquer. E esse provavelmente foi o início dos El Clássicos mais quentes da Espanha, porque a partir de agora qualquer jogo ia ser guerra. E nem é só sobre o Barcelona, tudo relacionado a Real Madrid e a Mourinho ia se tornar um clima de guerra, porque ele não tava pra brincadeira e ia bater de frente com qualquer um. E se você quer exemplos, vamos lá. Esse jogo contra o Barça foi em novembro, e esse mês foi bem pesado em Madrid. Foi nele que Mourinho foi expulso pela primeira vez após mandar o juiz a M, e depois de um resultado qualquer de liga acusou os times menores da Espanha de deixar de jogar contra o Barcelona já com o medo de perder, sendo assim chamado de canalha pelo treinador do Sporting Gijón. Outro caso conhecido na Champions orientou Sérgio Ramos e Xabi Alonso a tomarem amarelo para zerarem os cartões e não serem suspensos, o que gerou uma polêmica imensa na época. E para completar, agora em dezembro, após jogo contra o Sevilha, Mourinho levou uma lista dos 13 erros do árbitro naquela partida. Falando assim, parece que o Real só brigava, mas não era o caso. Até porque fazia assim muitos gols e vencia seus jogos, e o Mourinho sabia que o melhor jeito contra o Guardiola era ir pra luta. Falando de Champions, esse time do Real quebrou aquela maldição e passou do Lyon no agregado de 4-1. Passou do Tottenham tranquilo também com um 5-0 no agregado, e o adversário que iria enfrentar nas semis era o seu maior rival, Barcelona. Vamos ser justos, senão vai parecer que o Barcelona só venceu, o Real até conseguiu tirar o título da Copa do Rei pra cima dos culés, impedindo uma outra tríplice coroa, mas fora isso tomou porrada nas 2 outras competições e foi bem complicado. No jogo de ida da Champions no Bernabéu, um Real que bateu muito. Um jogo extremamente tenso com o Pepe e o próprio Mourinho sendo expulso. Só que naquele dia não importava o que pudesse acontecer, quem iria brilhar era Lionel Messi. Foram 2 gols, incluindo um driblando desde o meio campo que praticamente garantiu a classificação do Barcelona, que viria depois no jogo da volta. Tá, mas e a La Liga? Não foi uma diferença absurda, mas a gente tem que entender que o Barcelona e o Real Madrid estavam num nível muito acima dos outros. E isso hoje em dia não vai acontecer de novo, os dois sempre vencem, mas quase 100 pontos é uma parada absurda. Não vai acontecer. O Real fez incríveis 92 pontos na tabela, 100 gols e mesmo assim ficou na 2ª posição. Mas para um primeiro ano do Mourinho a postura parecia clara. E mais do que isso, agora para ele e para aquele elenco era matar ou morrer, não tinha outra opção. E nessa nova temporada o Mourinho não tava pra brincadeira e ele montou uma máquina. E os El Clássicos continuavam pegando fogo, tá? Teve Supercopa, Copa do Rei e La Liga. Teve até um que José enfiou o dedo na cara de um auxiliar técnico do Barcelona. Ele até pediu desculpa, mas foi uma história engraçada. E gente, se for pra falar de um time que dá medo, acho que o que chega mais próximo disso é esse Real Madrid. E eu nem tô falando disso pelo meio campo ou pelo ataque, mas olha essa defesa. Pepe no auge e um Sérgio Ramos destruidor. Passar por esses dois seria um pesadelo. Fora isso, Di Maria fez uma ótima temporada, Higuaín e Benzema revezavam muito bem lá na frente e no meio campo uma boa dupla de volantes com Ozil sendo um grande de um maestro. E o Kaká? Bom, não foi o grande Kaká, mas foi útil. 8 gols e 16 assistências em 40 jogos. Eu falei praticamente o time inteiro, mas falta um cara. Um cara que nessa época era imparável. Inclusive, eu já fiz vídeos por aqui falando do auge do Messi e também do Neymar, mas se eu fosse fazer um do Cristiano, seria muito difícil para eleger o maior. E eu vou fazer esse vídeo, tá? Fica ligado no canal. E aproveitando, já deixa eu pedir, deixa o seu like e se inscreve aí, vai. Me ajuda. Como eu disse no início, eu sofri um strike, eu tô sofrendo com as consequências dele e também vocês estão percebendo que minha voz tá uma bosta. Então, por favor, me dá uma chance aí pra continuar crescendo e também pra eu continuar fazendo vídeos, porque eu dependo muito do algoritmo. Voltando pro Cristiano, essa versão tinha muita força física nos contra-ataques, colaborando na temporada com 60 gols em 55 jogos, sendo 46 na La Liga. Falando assim, parece que ele foi o artilheiro isolado, mas o Messi também estava impossível, e o artilheiro foi ele com 50 gols. Se formos olhar pela ordem de como a La Liga aconteceu, o Real nas 5 primeiras rodadas ainda deu uma oscilada. Mas a partir da rodada 6 emendou 10 vitórias seguidas, até a derrota no primeiro El Clássico pro Barcelona. E a Champions? Bom,
O Mourinho mais uma vez não conseguiu, mas com ele o Real sempre chegava longe e aconteceu mais uma vez. O início da campanha é absurdo, 6 vitórias em 6 jogos na fase de grupos, tendo assim uma eliminatória bem mais tranquila. Nas oitavas pegou um fraco CSKA e passou sem sustos. Nas quartas a zebra Apoel, que não conseguiu segurar o Real Madrid, que fez 8-2 no agregado, e nas semis pegaria o Bayern. E acho que os flamenguistas puderam ver isso no Mundial. O Bayern é o Bayern. Dessa vez a queda aconteceu nos pênaltis com direito à bola isolada de Sérgio Ramos. Ali parecia que a 10ª nunca chegaria. Sorte do Madrid que na verdade ela viria pouco tempo depois. E com isso nos resta falar de El Clássico. O Barcelona tirou o Real Madrid na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha. Então só resta a La Liga. Inclusive o clássico continuava pegando fogo, tá? Na Copa do Rei mesmo, o Mourinho chegou a esperar pelo árbitro por algumas decisões feitas no campo, mas como ele mesmo disse, sua conversa foi extremamente educada. E na La Liga ainda teria um clássico que era bem no finalzinho, então ele praticamente definiria o campeão. Mas vamos se atentar numa coisa. O Real Madrid perdeu o primeiro El Clássico por 3-1 e fora isso perdeu também pro Levante na 4ª rodada. E foi só. O Real só perdeu 2 jogos na La Liga aquele ano. E esse cenário desse último El Clássico definindo tudo meio que aconteceu também esse ano. Óbvio que não com o mesmo retrospecto, mas foi um clássico que também decidiu de certa forma o título. E a vitória veio, um 2-1 que praticamente garantiu o título madrilenho, que teria conseguido parar o forte Barcelona de Pep Guardiola. Aquele time do Real fez simplesmente 100 pontos. Teve o recorde de mais vitórias, 32. Recorde de vitórias fora de casa, 16. E Cristiano Ronaldo fez sozinho naquele ano gols em todos os times da La Liga pelo menos uma vez. E assim, vamos lá, se o Mourinho já causava muito externamente, internamente ele não deveria ser mil maravilhas. Sim, essa afirmação tá correta. E esse assunto já vai vir à tona, mas antes disso eu tenho mais algumas coisas para falar sobre sua última temporada, a de 2012-2013. Como eu disse, temos que falar sobre todos os problemas internos que o Mourinho teve. Mas antes disso eu vou passar bem rápido pelos resultados desse último ano, porque foi uma queda bem grande. Na Copa do Rei chegou na final, na qual perdeu para o Atlético de Madrid. E na La Liga a queda também foi gigante. O Real ficou 15 pontos atrás do Barcelona, que dessa vez foi quem fez os 100 pontos. E resumindo, o ano do Real acabou por ser bem decepcionante, ganhando só a Supercopa, apesar de que contra o seu maior rival. Para falar de Champions, o Real acabou por passar em segundo no grupo contra um tenebroso Borussia, do qual ele encontraria algumas fases depois. Nas oitavas passou por United, nas quartas pelo Galatasaray e na semifinal mais uma vez o alemão. E o problema nem foi cair nas semis, mas sim a forma como foi. O Real tomou 4 gols de Lewandowski e um sincero 4-1 na ida, que não só atestava que o Madrid precisaria de mudanças, mas que o tempo de Mourinho estava terminando. Talvez o maior legado desse último ano do Mourinho tenha sido a chegada do Luka Modric, mas num primeiro momento ele também foi bem abaixo. Pronto! Vamos falar das polêmicas. E para isso, deixa eu voltar de novo em 2010 pra gente começar a falar sobre como o Mourinho tinha alguns problemas com alguns jogadores do elenco. O jovem Pedro Leão tinha acabado de chegar do Getafe e em Madrid teve alguns jogos ruins, fazendo com que Mourinho quase nunca o escolhesse. Quando perguntado na imprensa sobre o caso, Mourinho chegou a dizer que falavam do jogador como se fosse um Zidane ou um Maradona, o que, sinceramente, não deixava de ser uma verdade, mas ele meio que queimou um jogador que saiu logo depois. E vamos continuar, porque não para por aí. Pepe também falou mal do treinador anos depois e disse que por conta dele e sua postura que o Real Madrid era odiado no mundo durante sua passagem. Sobrou até pro Sérgio Ramos, que foi muito criticado por Mourinho diversas vezes, mas o maior problema foi com Casillas. O goleiro ídolo do clube, segundo teorias, teria tentado pôr panos quentes na relação aos jogadores do Barcelona e à seleção espanhola, o que não foi bem visto por Mourinho. E esse não foi o único problema do goleiro com o português, mas a partir daqui, sem grande motivo, Casillas começou a ficar no banco e cada vez mais não sendo o goleiro principal. Aí ele teve uma lesão e o Real trouxe Diego Lopes, que quando perguntado ao treinador, ele disse que deveria ter trazido um novo goleiro até antes, o que claramente foi uma indireta. Vale ressaltar que esses problemas no El Clássico não eram tão bons para a imagem do Real Madrid, e o clima na seleção ficou amistoso, digamos assim. Se você for pegar para ver qualquer jogo desses 3 últimos anos que citei, você vai ver que era uma verdadeira guerra. Os jogadores se degladiavam dentro do campo. E é óbvio que existiam sim jogadores que eram pró-Mourinho, mas o vestiário estava rachado e ele mesmo sabia disso. O próprio já havia dito que não tinha mais a equipe, e a situação foi ficando cada vez mais insustentável até que um fim precisasse acontecer. E bom, 2012 e 2013 foi a pior temporada da carreira do Mourinho e eu já dei alguns exemplos de por que internamente a coisa já estava ruim. E foi assim, após 3 anos que a sua passagem no maior clube do mundo se encerrou.
Inclusive, depois de sair, Mourinho criticou até o próprio Cristiano Ronaldo, e depois de Madrid passou por diversos clubes grandes, algumas boas passagens, mas não voltou a ser aquele grande treinador que já tinha sido um dia. E eu quero voltar num ponto que o Pepe falou: naquela época o Madrid se tornou um time que era odiado. Só que foi graças a isso que a gente viu uma das fases de El Clásico mais intensas da história, e eu não vejo isso como uma coisa ruim. Outra coisa que não dá pra dizer que foi ruim é essa passagem do Mourinho no Real Madrid. Porque olha esses números. Durante os 3 anos, mesmo competindo com Guardiola, o Real foi o time de mais gols, 326. Em 2011 e 2012 foi o time com mais gols em uma única edição de La Liga, 121 e um recorde quebrado. E ganhou só 3 títulos? Sim, mas foi uma passagem interessante. Várias polêmicas, vários problemas, mas podemos dizer que até deixou um legado. Porque muitos desses jogadores chegaram a ganhar a Champions depois, e depois, e depois. É um treinador vitorioso e intenso, isso não dá pra negar. E no seu Real Madrid, alma era uma coisa que nunca faltou. Seu time não superou o de Guardiola, e na maioria das vezes sofria contra o Barça, mas a disputa foi até equilibrada. Mourinho e seus feitos em Chelsea, Porto e Inter de Milão são inesquecíveis, e até em Madrid, mesmo que sem muito prestígio, sua passagem trouxe resultado. E bom, eu tenho a dúvida de como seria esse time do Mourinho hoje em dia, porque a época que ele pegou foi muito difícil. Pegar o Barcelona na melhor fase de sua história não é fácil e ele conseguiu vencer algumas vezes, mesmo que tivesse que ser na porrada. Hoje a situação pode até ser considerada parecida. Óbvio que do outro lado não tem um Messi nem um Guardiola, mas a fase do Barça parece mais promissora do que a do Madrid, e Xabi Alonso vai ter muito trabalho para encontrar um time funcional com tantas estrelas. Com isso, podemos concluir que a fase do Mourinho talvez não tenha trazido a Champions, mas fez o mundo todo olhar para o El Clásico de uma forma totalmente maluca, com os dois clubes de fato se odiando. Talvez você possa ver o Mourinho como um vilão, ou talvez um mal necessário, mas o que não se pode negar é que a passagem dele no Real Madrid foi marcante. Então eu quero saber de você o que você acha desse Real Madrid, desse José Mourinho, e também o que você achou desse vídeo, porque ele acaba aqui. Gostaria de pedir mais uma vez para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para que eu possa continuar crescendo. Tem vídeo por aqui toda semana e eu espero de verdade que você goste, porque eu vou continuar fazendo. No mais, acho que é isso. Se você quiser continuar comigo, é só clicar na tela que a gente vai se ver em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis.